Vamos abrir a Bíblia, irmãos, em Gênesis capítulo 15, versículo 18. Se alguém puder me conseguir um copinho de água. Gênesis capítulo 15, versículo 18. A versão que eu estou usando é a versão NVI. Gênesis 15, 18. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoeus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Nós vemos aqui, meus irmãos, a promessa de Deus a Abraão. Abraão foi chamado pelo Senhor para deixar a sua família, para romper com os laços culturais da sua casa e ir para uma terra que o Senhor mostraria para ele. Deus disse que ele daria a Abraão essa terra, daria à sua descendência essa herança. Deus não disse em que tempo isso aconteceria, mas Deus prometeu uma terra boa, uma terra próspera, uma terra fértil, uma terra que produzisse alimentos, uma terra de valor. Deus prometeu a Abraão. E todos conhecem, ou pelo menos conhecem um pouco, a história de Abraão. Para ter descendência teria que ter filhos. E ele e sua esposa não podiam ter filhos. E começa na vida dele esse processo onde a fé dele é provada. E a Bíblia diz que ele foi aprovado pela sua fé, tornando-se o pai da fé. Então Abraão, ele é o pai da fé, porque ele creu nas promessas de Deus. Ele viu aquilo se concretizar lá na frente e não duvidou das promessas do Senhor. Ele creu que a sua descendência e o seu descendente, que fala da própria pessoa de Cristo, o descendente viria da sua geração. Isso aconteceu através das suas gerações, que Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou as 12 tribos. Jesus veio da tribo de Judá. Então, de Abraão saiu o descendente. O que eu quero falar com os irmãos essa noite, o tema dessa ministração, é possuindo a herança. De que forma o povo de Deus possuiu a herança que Deus deu para Abraão. Veja bem, Abraão, ele não entrou na terra prometida. Aliás, não tomou posse da terra prometida. Ele até andou pela terra prometida. Aliás, nessa ocasião ele estava naquela região. Mas ele não tomou posse, ele não desfrutou da terra como o Senhor havia falado.
Mas como aconteceu esse fato? Como é que foi o desenrolar dessa promessa de Deus? Quanto tempo demorou? O que aconteceu nesse percurso? É um pouquinho disso que eu quero repartir com os irmãos nessa noite. Ainda em Gênesis 17, versículo 8, fala assim: toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Você imagina só, Deus tira alguém da sua terra, da sua família, e manda para uma terra desconhecida e fala assim: olha, onde você está agora vai ser tudo teu, da tua descendência. Que coisa maluca isso, né? Conseguir assimilar de que forma Deus faria isso. Um homem que sai sozinho da sua terra com a sua família, como ele possuiria uma grande porção de terra. E essa é a promessa que Deus constantemente lembrava para Abraão. E Abraão constantemente confirmava a sua fidelidade. Dessa aliança que Deus fez com Abraão, até o momento onde realmente o povo de Israel entrou na terra prometida, passaram-se 800 anos. 800 anos. Se você pegar a cronologia bíblica, você vai ver que não foi Abraão, que não foi Isaque, que não foi Jacó, que não foi os seus 12 filhos, que depois eles foram para o Egito e lá ficaram 430 anos. Só depois Deus enviou Moisés, que já tinha fugido do Egito, estava agora com 80 anos, e Moisés tira o povo do Egito, leva o povo para peregrinar pelo deserto, que era caminho de alguns dias, e o povo fica quanto tempo? 40 anos. Todos aqueles que saíram do Egito morrem, exceto Josué e Calebe, inclusive Moisés morre. E quem entra com o povo na terra prometida? Josué. Olha quanta história que passa para se cumprir aquilo que Deus falou para Abraão. A tua descendência vai possuir esta terra. Vemos aqui uma promessa de Deus. Vemos aqui Deus determinando que algo iria acontecer. Nesse percurso todo, é claro que houve muitas falhas. Da parte, claro, do povo, né? Não de Deus, né? Deus não falha. Houve muita desobediência, houve muita rebeldia, houve muita falha, muita infidelidade, muita idolatria do povo, o que tornou esse processo longo, tornou esse processo desgastante. Mas Deus permanece com a sua promessa. Deus prometeu e Deus cumpriu. Ao chegar no momento de possuir a terra, Deus, ele leva com que Israel atravesse mais uma vez pelas águas a pé enxuto. Vemos que quando eles saíram do Egito, atravessaram o que mesmo? O Mar Vermelho, sob o comando de Moisés. Agora Moisés já é morto, e nós vemos ali o povo tendo que atravessar também o rio Jordão, sob o comando de quem? Josué. E nós vemos aqui um fato interessante, quem está lendo a Bíblia conosco, nessa leitura anual, acho que alguns, pelo menos eu sei que 2 grupos já passaram por essa leitura.
nós vemos ali que 2,5 tribos, elas decidem que não querem a terra prometida. Quem percebeu isso na leitura? Certo? Eu queria ilustrar com um mapa, para vocês entenderem sobre quem são essas tribos e a herança que elas tiveram. Está na tela aí já? O Biel está preparando ali. Tá certo já? Então, eu não sou muito bom de cor, mas duas aqui eu consigo entender que cor são. Em cima nós temos ali Manassés, que é verde, certo? A do meio, não sei que cor que é, se é cinza. Gade, azul, petróleo, isso? Cinza. Acho que eu não sou o único que não sei cor, né, gente? Então tá bom. E temos ali Ruben, que é azul. É isso? Então acertei duas, tá bom, não estou tão ruim assim. Então essas três, na verdade 2,5 tribos, que você perceber, tem mais um verdinho de Manassés, do lado mais para o leste. Isso? Leste, oeste? Não, deixa eu ver aqui, fica para o norte. Oeste, isso. Então nós temos ali a meia tribo de Manassés, que fica para o leste, e a meia tribo de Manassés que fica para o oeste. Então, essas tribos que ficam para o leste, que é Manassés, Gade e Ruben, são as 2,5 tribos, porque meia tribo de Manassés não quis entrar na terra prometida. Olha só, Deus falou com Abraão que tinha uma terra, Deus prometeu, confirmou essa promessa no decorrer dos séculos. Eles chegam diante do Rio Jordão, porque o Rio Jordão, ele faz uma divisão. Então, bem naquela divisão ali, o Rio Jordão é a divisão. Então, para o lado, nosso mapa ali, do lado direito, fica à direita do Jordão, a leste do Jordão, e o outro lado, fica à esquerda, fica ao oeste do Rio Jordão. O Rio Jordão está cortando essa divisão. Então, essas 2,5 tribos, elas decidem não entrar na terra prometida. E elas pedem isso para Moisés já, antes de Josué. E Moisés até concede, desde que eles entrem lá dentro, ajudem os seus irmãos a conquistar, lutem junto, façam todo o serviço e depois voltem para a sua terra solicitada fora da terra prometida. Então é isso que acontece. Eles vão, atravessam o Jordão, lutam as batalhas, conquistam as terras para os seus irmãos das outras tribos, depois voltam para assumir as suas terras. Vamos abrir Números 32, versículo 1. Eu não sei se todo mundo gosta de história, né? Tem gente que eu acho que não gosta. Mas não feche a sua mente. Por mais que seja um assunto histórico, tem uma mensagem muito profunda nessa ministração, que se você fechar a sua mente agora, o pastor mostrou mapa, o pastor está contando história, eu não gosto disso, já fugia da escola por causa disso, né? Não feche a sua mente, abra o seu coração, abra a sua mente, para entender o que Deus quer ministrar conosco essa noite. Números 32, versículo 1. As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação de gado, e por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibon, Jazar, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beon, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel,
são próprias para a criação de gado. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixa que essa terra seja dada a estes seus irmãos como herança. Não nos faça atravessar o Jordão. Olha só, queridos. Por mais que Deus houvesse dito que tinha uma promessa a ser cumprida, aquelas 2,5 tribos decidiram optar pelo conforto, pela prosperidade, pelas facilidades que eles tinham naquele lugar. Deus tinha uma terra tremenda, maravilhosa para eles, mas eles decidiram ficar onde eles estavam. Decidiram cuidar dos seus rebanhos, prosperar, cuidar das suas vidas. Decidiram seguir o seu caminho de uma forma individual, separada, e não dar continuidade com aquele propósito que Deus havia determinado para o povo de Israel. Vemos aqui uma permissão de Deus, através da pessoa de Moisés, com que eles ficassem naquela localidade. Mas eu pergunto essa noite, e faço essa pergunta, eu creio que Deus já está falando com algumas pessoas a respeito disso. Será que era realmente aquilo que Deus queria que aquelas tribos fizessem? Será que a melhor coisa seria realmente eles escolherem pelo seu bem-estar financeiro, pela sua prosperidade, pelo seu comodismo, ao invés de entrar na terra prometida e cumprir o propósito que Deus tinha para eles? Amém? Vamos falar mais sobre isso mais para frente. Agora vamos abrir em Juízes, capítulo 1. Nós vemos algo muito interessante. E esse é o assunto principal do que eu quero falar essa noite. Juízes 1, versículo 19. Amém? O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Versículo 28, dá uma puladinha em alguns versículos. Versículo 28. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gézer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Vemos agora aqui as 9,5 tribos, aquelas que atravessaram o Jordão e começaram a tomar posse das terras. Veja bem, Deus falou que ia dar as terras para eles, mas eles chegaram lá e tiveram que tomar as terras, lutar pelas terras, possuir as terras. E Deus tinha deixado bem claro que eles não deveriam habitar com os moradores daquelas terras, porque aqueles moradores seriam para eles como laço. E vemos aqui, nos versículos que nós lemos, que eles não cumpriram aquilo que o Senhor havia falado.
foram possuindo as cidades, as terras, e foram deixando as pessoas ficarem junto. Por quê? Porque alguns serviriam de escravos, outros ajudariam em outros tipos de serviços. Mais uma vez, o comodismo prejudicando, permitindo que Israel fosse infiel a Deus. Mais uma vez, o comodismo atrapalhando a fidelidade de Israel para com Deus. Deus havia sido bem claro que eles deveriam estar tirando do meio deles todos aqueles que pudessem levar eles a ter um comportamento que os afastasse de Deus. Era muito mais cômodo. Era muito mais cômodo para eles deixar assim e conviver junto com aqueles povos que não serviam ao Senhor. Mas a resposta do Senhor veio de imediato. Capítulo 2 de Juízes, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. O anjo do Senhor subiu a Gilgal, a Boquim, e disse: Tirei vocês do Egito, e os trouxe para a terra que prometi com juramento que daria a seus antepassados. E disse: Jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordos com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles. Por que vocês não me obedeceram? Irmãos, Israel não tem motivos para não crer, não obedecer e não cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Nós vemos pela história as formas maravilhosas com que Deus se manifestou a Israel, cumpriu as suas promessas, mas Israel permaneceu dura ao dito do Senhor, às ordens do Senhor. E vamos trazer essa dureza de Israel, essa ocasião triste que Israel teve ao se deparar com a terra prometida. E vamos aplicar em nossa vida nessa noite. Eu quero nessa noite expor 3 lições que nós aprendemos com essa posse da herança que Deus permitiu a Israel. Eu peço que você, nesse momento, peça a direção de Deus para a sua vida. Ore para que o Espírito Santo ministre contigo. Que a intenção dessa ministração de hoje é causar em nossas vidas uma transformação, uma revolução, para que Deus nos revele pela sua palavra o nosso pecado, a nossa negligência, que tanto achamos ruim a postura de Israel, mas muitas vezes agimos igual a Israel no tocante àquilo que Deus nos promete pela sua palavra. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós queremos clamar a Ti, Senhor, mediante Tua palavra que estamos ouvindo e que vamos aplicar agora na nossa vida, Senhor. Abrimos o coração, abrimos a mente, abrimos, Pai, a nossa vida ao Senhor, a Tua palavra, para ser confrontados, Senhor, sermos lapidados, moldados. Fala conosco, Senhor. Tira todo o pensamento que dispersa a nossa mente agora, para que possamos entender e guardar Tua palavra em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. 3 lições que aprendemos com essa história. Primeiro, não podemos ficar de fora de Canaã por apego às coisas desse mundo.
Assim como as 2,5 tribos, muitos trabalharam juntos, ajudaram os outros irmãos a entrar na terra, mas eles mesmos não tinham interesse de entrar. Quantas vezes nós estamos no caminho, ou pelo menos caminhando junto com quem está no caminho, gostamos, somos simpatizantes com a igreja, com as canções, com as orações, achamos muito bonito ser evangélico, pertencer a uma igreja evangélica, ter uma Bíblia em casa, achamos esse universo cristão tudo muito lindo, mas nós não queremos compromissos com a palavra. Nós queremos esse mundo. Nós queremos amar esse mundo. Não queremos pensar na Canaã. Não queremos pensar que o nosso tempo aqui, ele é passageiro. Que há uma Canaã celestial guardada para nós. Jesus diz que aonde estiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. Pensamos muito mais nesse presente século, nessa vida, nas coisas materiais, nas coisas terrenas, no apego a pessoas, no apego a opiniões, no apego a, quem sabe, um orgulho guardado por não querer ceder, dar o braço a torcer, reconhecer falhas, enfim. E perdemos a terra prometida. Perdemos, porque o local onde nossos gados estão pastando são bons. A nossa vida é boa. Não nos falta nada e achamos que isso é suficiente. E até caminhamos juntos. Até nos misturamos juntos com a igreja, porém, nós não queremos para Canaã. Está tudo muito bom assim. Eu tive sorte nessa vida ganhar bem, ter sucesso em alguma área da minha vida. Estou satisfeito, já tenho a minha esposa, tenho os meus filhos, tenho os meus netos, tenho as minhas posses. Enfim, tenho isso, eu tenho aquilo, seja material ou seja sentimental. Não quero Canaã, não preciso de Canaã, não quero eternidade. E para nós, irmãos, esse presente momento que vivemos, ele é considerado como uma pequena passagem, que Deus nos quer eternamente. E às vezes trocamos a eternidade por um bem-estar nessa vida. Aprendemos com isso que apenas servir não nos dá o direito de entrar na terra, porque ela é possuída pela fé. Eles trabalharam junto com seus irmãos das demais tribos, lutaram, foram, conquistaram, mas não se posicionaram a entrar. Então, trabalhar para Deus, para o reino, para a igreja, fazer a obra, isso não é suficiente para cumprir as promessas de Deus na minha vida. Não é porque eu faço alguma coisa para Deus que isso demonstra que eu realmente quero estar com o Senhor. Entrar na terra prometida depende da fé. Depende de crer. É uma escolha, irmãos, que eu e você fazemos ao receber a Cristo. É estar com Cristo. É continuar o caminho de santificação. Não é apenas receber a Jesus, passar pelo batismo e continuar congregando. Isso também faz parte do processo. Mas nós precisamos
perseverar no caminho, lutar as lutas, mas pela fé, querer estar na terra prometida. O apego a esse mundo, irmãos, as coisas desse mundo, nos faz até gostar, mas nos impede de entrar. Até podemos gostar, mas aí o senhorio, ele se torna mais forte. O senhorio das coisas desse mundo ou o senhorio de Cristo. E Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus, ninguém pode servir a riqueza, a mamon, aos bens desse mundo. Vamos ver o que Jesus fala sobre isso? Lucas capítulo 8, versículo 14. Lucas capítulo 8, versículo 14. Texto bem conhecido, parábola do semeador, e fala sobre diversas sementes. Versículo 14 fala sobre as sementes que caíram, e caíram entre os espinhos. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Esse mundo, irmãos, entenda bem quando eu falo esse mundo, quem não, de repente, está habituado com esse vocabulário da Bíblia, quando eu falo desse mundo, não é que nós temos que trocar de mundo, no sentido de não viver mais em sociedade, não viver mais com pessoas, não é isso. Mas o sistema desse mundo, a forma com que o sistema desse mundo está nos obrigando a viver, vai nos levar cada vez mais a ter uma vida de ansiedade, uma vida de angústia, uma vida de preocupação. Cada vez mais eu tenho que correr atrás para adquirir mais, para ter mais conforto e ter mais posses, para poder ter uma garantia futura melhor. Cada vez mais esse mundo está me deixando ansioso. E a ansiedade e a preocupação, ela não vem de Deus. Entenda isso. Ansiedade e preocupação é o oposto de fé. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, ansiedade e preocupação é o oposto de fé. Porque na fé eu creio, na ansiedade eu não creio, eu me preocupo. E quanto mais ansioso e quanto mais preocupado eu tiver, mais eu vou estar ligado a esse mundo. E menos eu vou estar ligado em Deus. Então, nós somos, quando ficamos preocupados, nós somos sufocados. A semente da palavra é sufocada em nós. E passamos a viver de segunda a segunda, pensando apenas na nossa vida aqui nessa terra. E esquecemos de Deus. Quantos que lembram só de Deus domingo na hora de ir para o culto? Quantos passam por isso? Quem sabe alguns aqui que passam por isso. Durante a semana não lembro de fazer uma oração, de ler a Bíblia, de refletir sobre o seu comportamento, renunciar pecados. Não lembro de nada, vive uma vida totalmente aquém de Deus. Não consultam Deus para nada,
Deus não faz parte da sua vida, tomam decisões pela sua cabeça, não fazem uma oração pedindo a opinião de Deus, vêm totalmente longe. A sua boca sempre profere palavras que Deus não se agrada, a mentira, a trapaça, o ódio, o rancor. O mundo sufoca. O mundo sufoca. As preocupações desse mundo. Digo a vocês, meus irmãos, sempre vai ter conta para pagar. Sempre vai ter uma enfermidade para combater. Sempre vai ter dificuldades, sempre, sempre. Se não nos posicionarmos em priorizar o reino de Deus em nossa vida, e eu não falo aqui de igreja, tá? Eu falo do reino de Deus, da vontade de Deus, nada em nossa vida vai acontecer. Nada, nada. Se não nos posicionarmos que nós temos um compromisso de assistir os cultos de ensino na quarta-feira, e aquilo ser algo que eu vou guardar como um dia importante, vai aparecer um monte de compromissos para nós na quarta-feira. É amigo convidando para ir comer sushi, que é o dia da promoção. Estão rindo aí? Alguém já foi, certo, né? Ou é fulano que convidou para ir passear. Sempre vai ter. Ah, mas é quarta, é culto online, eu vejo depois. Se visse ainda, tudo bem, mas não vê depois. Se não nos policiarmos, não, domingo é o dia que eu vou estar com meus irmãos para cultuar a Deus, a gente vem quando dá. Com esse culto online mesmo, vejo depois. Eu vejo quando eu vou para o culto quando estiver legal. Se o passeio estiver bom, eu vou continuar, porque o passeio está bom. Não é sempre que eu posso passear, né? Mentira. É mentira, irmãos. Enquanto não priorizarmos o reino vai ficar em último lugar. E a Bíblia diz que o reino é em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Se eu não tiro um tempo, de repente, para ajudar alguém na caminhada, se eu não priorizo aquilo, não vai acontecer. Quantos aqui foram alcançados através do discipulado de alguém que foi lá, gastou um tempo, conversou, ministrou, tal. Hoje Deus está te chamando para fazer isso com alguém e você não faz porque acha que não tem tempo. Você não prioriza aquilo. Não prioriza. Assim também nossas finanças. Tem gente aí há anos querendo dar o dízimo e não dá. Por quê? Porque não prioriza. É prioridade, irmãos. Sempre vai ter conta para pagar. Se não priorizarmos, nada vai acontecer. E assim seguimos uma vida cristã, desculpe a palavra, mas medíocre. Porque só fazemos aquilo para Deus que não nos custa nada. Aquilo que segue um esforço nosso, não. Preferimos as coisas desse mundo. E o mundo continua nos sufocando, tirando o nosso tempo, tirando os nossos recursos, tirando a nossa paz. Gálatas 5, versículo 16. Não precisa abrir, irmãos. Por isso digo, vivam no Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Se continuarmos alimentando a carne, aos prazeres da carne, só queremos saber de festa, lazer, futebol, viajar, tudo isso é bom, não tem nada de ruim nisso aí. Mas só fizermos isso, vamos acostumar a nossa carne a só querer isso.
compromisso com o reino? Não. Aí vai nascendo os nossos filhos, olham para nós e tornam igual a gente, por exemplo. E aí depois os filhos crescem e muitas vezes não querem buscar a Deus e nos perguntamos, o que nós temos de errado? E muitas vezes foi isso. O seu filho não te viu orar, o seu filho não te viu buscar a Deus, não te viu lendo a palavra, mas viu você reclamando, murmurando, faltando culto por qualquer motivo. Aí você quer que ele se espelhe em você para isso? Nós precisamos, irmãos, querer entrar na terra prometida. E essa caminhada começa aqui, irmãos, na terra. É um posicionamento nosso. Segundo ponto que eu quero explanar aos irmãos é que nós precisamos tomar posse da herança. Israel precisou conquistar a terra que tinha sido dada pelo Senhor. Deus enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. Cabe a nós crer, receber a Jesus como nosso Senhor. Primeiro passo, iniciar um caminho de santificação. Precisamos não apenas receber a Jesus e agora pronto, acabou, já tinha que fazer já. Não, eu preciso perseverar. Sabe por quê? Porque as lutas, elas virão. As adversidades virão. Quando Israel foi tomar posse da terra, se levantou os povos contra. Eles tiveram que lutar, derrotar, para assim tomar posse. Nós precisamos, irmãos, perseverar. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Constantemente, nós seremos tentados a desistir, tentados a abandonar. E aí começamos a colocar desculpas, a colocar empecilhos. Porque não é bom dessa forma, porque eu não gosto daquilo, porque tal pessoa não me deu atenção. E começamos a colocar empecilhos, sendo que o motivo principal de nós estarmos no caminho do Senhor, o principal, é o próprio Senhor. Não significa que a igreja não tenha que andar em comunhão. Pelo contrário, ela precisa andar em comunhão. Nós precisamos amar uns aos outros, ser suporte uns dos outros, precisamos, com certeza. Mas o principal motivo que nós temos é o Senhor. É porque nós entendemos que Ele nos tirou da morte, nos regenerou, nos resgatou de onde nós estávamos, nos deu uma vida nova. Então, por isso que nós não podemos desistir. Então, desculpas como, porque fulano, ciclano fez isso, fez aquilo, ou deixou de fazer. Isso não pode ser nunca desculpa. Nunca, nunca, nunca. Isso demonstra, assim, a nossa imaturidade na fé. Meninos na fé é que pensam assim. E até é natural quem é menino na fé pensar assim, porque está aprendendo. Mas quem já é maduro na fé, ou pelo menos já tem um tempo de caminhada, deveria entender que isso não deveria ser motivo, mas sim entender que são lutas que estão se levantando. Quando vem um pensamento na sua mente dizendo, porque fulano não dá bola para ti. Entenda uma coisa, é uma luta, é uma seta maligna, é um pensamento maligno que está vindo na sua mente, querendo te afastar do caminho.
E aí você precisa lutar. De que forma? Se apegando com a palavra, se apegando em oração, rejeitando esses pensamentos, não deixando eles entrar no seu coração, e até, se preciso for, pedindo perdão. Às vezes vem uma semente maligna no meu coração contra outro irmão, e aquilo tira a minha paz, me perturba de uma forma com que eu fico desanimado da fé. Eu preciso derrotar esse pensamento. 4,17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam em Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados ao quê? Despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Amém? Se não rompermos com este mundo, irmãos, com as práticas desse mundo, com a cultura desse mundo, esse mundo nos seduzirá de forma muito sutil. Veja bem, uma queda, um esfriamento, não vem assim de um dia para o outro. É de forma sutil. É de forma sutil. Começa com uma conversa aqui, um amigo do passado apareceu e lembrou alguma coisa da sua época que você não conhecia Cristo. É aquela música que você ouve que te lembra do passado. Se alimentarmos, a gente, sem perceber, começa a voltar às práticas do velho homem. Precisamos romper, precisamos cortar na raiz. Cortar aquilo que nos liga ao mundo. Jesus diz, não precisa abrir, irmão, todos conhecem, um texto bem conhecido. Mateus 5, 27. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo, do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. E se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. A pergunta é, estamos dispostos a cortar aquilo que nos liga a esse mundo, que nos liga ao pecado? Pergunto a você, meu irmão, o que te liga ao pecado hoje? O que te liga ao pecado hoje? O que está impedindo você de avançar, de dar passos maiores, mais altos, de amadurecimento, de conhecimento de Cristo, de entrega, de renovação? O que está impedindo você? O que tem que ser cortado na sua vida? É claro que Jesus não está sendo literal aqui. Ele está falando de comportamento, de atitude.
O que está impedindo você de caminhar, trilhar o caminho da santificação? O que está te impedindo? Peça ao Espírito Santo que ministre contigo nessa noite. Peça ao Espírito Santo. Somente pelo poder do Espírito Santo, somente pela operação do Espírito Santo, é que nós podemos renunciar, nós podemos deixar, cortar esse mal das nossas vidas. Não entenda isso como semelhante a um grupo de pessoas que lutam contra um vício, como os alcoólatras anônimos, ou o grupo dependente de químicos, que ali um ajuda o outro para vencer aquela dificuldade. Não entenda como isso. Apenas entenda como uma transformação de vida total. Com a sua força apenas, você não vai conseguir. Quero te convidar a clamar nessa noite. A clamar ao Espírito Santo. Quem sabe você vem se perguntando há muito tempo, por que você não cresce na fé? Por que você não amadurece? Por que você não dá frutos? Por que você insiste ainda em ter uma vida dupla? Ser uma pessoa no ambiente da igreja, mas outra pessoa totalmente diferente lá fora? Quem sabe você não faça isso por mal. Deus não está te acusando disso, mas precisa acontecer na sua vida um rompimento com o mundo. Enquanto você estiver ligado ao mundo, quando você estiver ainda enraizado com esse mundo, essa obra na sua vida vai ficar até o Rio Jordão. Porque do Jordão para trás é mais favorável, você pode cuidar da sua vida pessoal, você não precisa se envolver, você tem prosperidade, quem sabe, mas Deus tem para você, Canaã, uma vida nova. Te convido a ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Se você desejar, vem até aqui à frente, dobrar o seu joelho, ou ficar aqui em pé, receber oração, fica à vontade. Deus quer renovar a sua vida nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. E nós cremos que a obra do Senhor vai ser aperfeiçoada em muitas vidas aqui nesse lugar. Deus chama você nessa noite. Diga o seu sim. Renuncie aquilo que te impede. Renuncie aquilo que te amarra, que te prende. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração
necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Oh Deus! Porque tudo que há dentro de mim Precisamos de Ti, Senhor. necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Senhor Jesus, Necessita mais de ti. entregamos tudo para Ti nessa noite, Senhor. Daquilo que nos impede, Senhor, de te servir, de ser fiéis a Ti. Nós queremos renunciar nessa noite. Renuncie, meu amado, tudo aquilo que te impede. Dê nome agora àquilo que te impede. Diga: eu renuncio na minha vida. Eu renuncio o medo, a mentira. Eu renuncio o comodismo. Eu renuncio a prostituição, o pecado da pornografia. Eu renuncio o adultério. Eu renuncio os vícios. Eu renuncio. Renuncie agora, peça perdão ao Senhor. Peça perdão, peça que Ele te renove nessa noite, que Ele te molde, que Ele trabalhe na tua vida. Espírito Santo, nós cremos no Teu poder, no Teu mover aqui em nosso meio. Nós cremos que estás aqui nesse lugar, estás operando em nosso meio. Nós cremos na Tua operação, Espírito Santo. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar. Entrega tudo. Pra tudo entregar. Entrega tudo essa noite. Graça e o teu amor, quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Eu me rendo. Oh Deus, se renda ao Senhor nessa noite. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos, quebranta o teu coração. Se puder, dobra os teus joelhos. Não fica assistindo esse momento.
Deus quer tocar na tua vida nessa noite. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Deixa o Espírito Santo tomar a tua vida nessa noite e fazer uma obra nova na sua vida. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, quero te ouvir. Oh Deus, queremos te ouvir, Senhor. Quero te ouvir. Se renda a Ele. Eu me rendo. Eu me rendo. Para conhecer-te. Pra conhecer-te mais. Pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Se renda a Ele. Se renda ao Espírito Santo. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim. Oh, Como um vendaval sobrenatural, oh, faz teu querer em mim. oh Deus, Vento de poder sopra em meu viver, sopra, faz teu querer, faz, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. oh, oh Deus, oh, Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. faz teu querer, Faz teu querer em mim. Faz teu querer em mim. Eu me rendo. aleluia. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Levante as suas mãos, amados. Eu me rendo Rendemos a Ti, Senhor, nessa noite. pra conhecer-te. Somos Teus, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Somente pelo Teu Espírito Santo que conseguimos, somente pela Tua
intervenção em nossas vidas. Nós somos tão falhos, tão pecadores, mas é pela tua unção, pelo teu poder em nós, que nós conseguimos. Nos ajuda a renunciar tudo aquilo que nos afasta da tua presença, Senhor. Nos ajuda a vencer o pecado, que a nossa porta bate todos os dias. Todos os dias nós somos tentados a voltar atrás. Nos ajuda, Senhor. Pai, abençoa a tua igreja, Senhor, que essa noite recebeu a tua palavra e foi encorajada no caminho da santificação rumo à terra prometida. Que possamos, Deus, lembrar de tudo que ouvimos, Pai, da tua palavra que ministra a nossa vida essa noite. Abençoa o teu povo, Senhor, dá uma semana, Senhor Deus, abençoada, Senhor Deus, que possamos guardar esses ensinamentos no nosso coração, para não pecarmos contra Ti, conforme a Tua palavra diz, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a tua vida, meu amado, uma ótima semana em nome de Jesus, Deus abençoe.